Graça e paz, seja muito bem-vinda em nome de Jesus. Esse é o nosso tempo de mesa, um momento muito especial onde juntas nós vamos meditar na palavra de Deus. E eu quero convidar você nesse momento para pegar a sua Bíblia e vir meditar junto comigo no capítulo 8 do livro de Jó. Sejam todas muito bem-vindas, que bom que é poder contar com a sua companhia para nós iniciarmos essa semana na presença do Senhor. Glória a Deus pelo seu coração que está sensível ao chamado do Espírito Santo. Talvez para você chegar até aqui nessa live seja uma mera coincidência, você estava passando por aqui e viu a live e decidiu entrar ou até caiu aqui por engano. Mas eu não vejo isso como uma coincidência, eu vejo isso como uma jesucidência. Eu sinto que o Espírito Santo de Deus quer ministrar uma palavra ao seu coração. E se você continuar aqui com o coração aberto, Deus vai falar algo novo, vai te revelar algo maravilhoso que você ainda não sabe, mas que vai fazer toda a diferença em como você vai conduzir o seu dia, a sua semana. Que a graça de Deus te envolva nesse momento em nome de Jesus e que juntas nós possamos nos alimentar nesse momento do maná fresco dos céus para as nossas vidas, em nome de Jesus. Bom dia, Deise, bom dia, Rafa, Deus abençoe. Bom dia, Suelen, Wanda. Glória a Deus pela vida de cada uma de vocês, que bom poder estar aqui juntinho em mais um dia. Bom dia, Neila, Deus abençoe. Eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia. Se você está aqui pela primeira vez, a tradução que eu vou utilizar para meditar junto com você hoje em Jó, capítulo 8, vai ser a tradução Nova Bíblia Viva, que é uma tradução que tem uma compreensão mais acessível, mais facilitada das Escrituras, e eu imagino que você vai gostar bastante, porque quando eu conheci essa tradução, eu me encantei, eu me apaixonei porque eu senti mais vontade de meditar na palavra. Embora eu seja formada em letras, português e inglês, eu sempre li literaturas mais difíceis, com vocabulário mais rebuscado, mas faz toda a diferença você ter acesso a um material que facilita o seu entendimento, As escrituras foram escritas há milênios atrás e faz toda a diferença a gente ter uma tradução mais próxima, mais acessível do nosso vocabulário do dia a dia. Então eu recomendo muito, se você puder investir na sua Nova Bíblia Viva, vai ser uma doce companhia aí para sua jornada com o Senhor. Se você precisar do link, é só me pedir que eu consigo te passar depois no privado o link da Nova Bíblia Viva. Mas você consegue encontrar com facilidade na Amazon, é bem tranquilo. Mas se ainda assim você precisar do link, é só me pedir. E antes da gente começar hoje, quero fazer uma oração para nós consagrarmos esse nosso encontro de hoje ao nosso Pai, pedir para que Ele venha nos direcionar, para que Ele tome a frente, que não seja eu aqui, mas sejam as palavras dele fluindo ao seu coração, em nome de Jesus. Se você puder, feche os seus olhos e nesse momento vamos orar e consagrar esse encontro ao Senhor. Pai bondoso e amado, como é bom, Senhor, estarmos na Tua presença, iniciarmos essa semana, Senhor, diante de Ti, com o nosso coração sedento, Pai, pela Tua palavra. Queremos, Senhor, ser renovadas pelo Teu maná fresco do céu. Fala conosco, Pai, dirige esse encontro. Nos conduz, Senhor, segundo a Tua vontade, opera o Teu querer em nós, toca, Senhor, com Teu poder no coração de cada uma de nós, visita, Senhor, cada lar aqui representado, cada coração, Senhor. Tu conheces, Senhor, cada necessidade, Tu conheces, Senhor, cada desafio que as Tuas filhas irão enfrentar nessa semana. Que o Senhor seja conosco, Pai, que nós possamos, nesse momento de tempo de mesa contigo, recebermos de Ti, ó Pai, as ferramentas, as instruções necessárias, ó Pai, para que nós venhamos permanecer firmes, para que nós venhamos agir com sabedoria, direcionada, Senhor, pela Tua palavra que ilumina o nosso caminho. Fica conosco, ó Pai. Ministra aos nossos corações, nos envolva com a Tua presença. Nós queremos Te sentir e Te ouvir nesse momento. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém e amém, graças a Deus. Então hoje nós vamos meditar no capítulo 8 de Jó. Se você puder, pega a sua Bíblia. Sempre que você vier também para o tempo de mesa, traga um caderno para você anotar aquilo que Deus vai falar ao seu coração. E isso vai se tornar um memorial das suas experiências com o Senhor. Porque quando nós confiamos na nossa memória, muitas vezes nós
esquecemos daquilo que já foi ministrado. E eu creio firmemente que você estando aqui, você pode receber hoje uma palavra rema. E o que é uma palavra rema? É uma palavra pontual, específica para você, para a estação, para a circunstância que você está vivendo hoje. Então, a nossa vida é como se fosse um quebra-cabeça. E talvez nesse exato momento você não consiga discernir, né, o que está acontecendo. Mas daqui a pouco você vai conseguir compreender o que Deus estava fazendo e ter um memorial do seu relacionamento, das palavras que Ele foi te entregando, que Ele foi te direcionando. Isso é maravilhoso, porque depois aquilo amadurece a sua fé. Você fala assim, nossa, naquele momento eu achava que eu estava sozinha, mas Deus estava comigo. Eu não estava sozinha, Ele estava falando comigo, eu é que não estava conseguindo perceber. E aí seu coração vai se encher de uma paz, de uma certeza de que você não caminha sozinha. Você vai começar a viver Hebreus 13:8, né? Que Deus é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. E aí você vai começar a lembrar, né, que a fidelidade do Senhor, ela dura para sempre, ela é presente em cada dia. E isso vai te ajudar a ser mais resiliente, mais forte nas batalhas do dia a dia, porque você tem uma firme confiança que todas as coisas cooperam para o seu bem. Isso é maravilhoso. Então, deixe sempre registrado que Deus tem ministrado ao seu coração, porque se torna um memorial da sua caminhada com o Senhor. E tenho certeza que isso vai te fortalecer no momento oportuno. O Espírito Santo vai te trazer à memória aquelas anotações e você vai ficar maravilhada com o que Deus está fazendo na sua vida. Então, hoje nós vamos conversar sobre Jó 8. E aqui nós vamos ver o discurso de Bildade, que é outro amigo de Jó, que vai confrontar Jó. Tudo que ele vai falar aqui ao coração de Jó tem muita verdade, tem muita sabedoria. Só que o erro começa porque Bildade, ele presume que Jó, ele pecou, ou que os filhos de Jó pecaram e por isso Jó está passando por tamanho sofrimento. Mas como nós já conhecemos, né, o final da história, conhecemos a Escritura, nós sabemos que Deus permitiu que esse sofrimento viesse com um propósito. E através desse sofrimento hoje nós estamos sendo ministradas aqui. Então, os amigos de Jó tinham boa intenção, mas presumiram que ele estava passando por um momento de dificuldade por conta do pecado. E nem sempre o pecado vai ser o motivador daquela dificuldade que você está passando. Por isso que quando nós formos consolar alguém, a gente precisa estar primeiramente com as nossas intenções focadas em levar realmente consolo, em ser uma boa companhia para aquela pessoa e não só em encontrar uma causa, em encontrar um porquê, em trazer uma explicação. Isso não compete a nós, né? Então, que você possa ser uma presença de conforto. Às vezes, só de você se sentar ao lado de alguém que está sofrendo, aquilo já vai fortalecer. Você não precisa usar palavras. Se necessário, use palavras. Mas na maioria das vezes, as nossas palavras, elas não dizem muito. E a gente corre o grande risco de tropeçar nelas. Então, os amigos de Jó, eles ficaram ali do lado de Jó por um tempo em silêncio. E enquanto eles estavam em silêncio, eles pareciam sábios. Lá em Provérbios fala que até o tolo ele se passa por sábio, se ele souber guardar a sua língua. Então, que você, quando você não tiver algo direcionado por Deus, que você saiba que vai confortar um coração, que você guarde o seu silêncio, que você ofereça suas mãos amigas, o seu abraço, o seu ombro, os seus ouvidos, mas seja vigilante com as suas palavras, porque às vezes você pode estar levando mais peso para alguém que já está sofrendo bastante. Bom dia, Cláudia, Deus te abençoe. Então nós vamos ver aqui, né, esse discurso agora de Bildade, que ele vai confrontar Jó, e ele vai confrontar Jó com uma boa intenção, mas sem sabedoria, porque ele vai presumir que Deus está castigando Jó por conta de um pecado, e não foi isso que aconteceu. De fato, o sofrimento de Jó não tinha um motivo natural, né, aos nossos olhos, mas tinha um motivo sobrenatural, que talvez ainda hoje a gente não consiga discernir completamente, mas que para Deus fazia parte dos propósitos dele, e a gente sabe que Deus não sabe errar. E nós precisamos confiar, né, na palavra de Deus, que diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então que a gente venha ter sempre um coração grato,
mesmo diante das adversidades. Então o versículo 1 do capítulo 8 de Jó diz assim: Então Bildade de Suá respondeu: Até quando você vai continuar falando desse jeito? Soprando palavras furiosas como um vento forte? Você acha que Deus torce a justiça? Será que o Todo-Poderoso seria capaz de cometer uma injustiça e torcer o que é certo? Quando seus filhos pecaram contra ele, sofreram as consequências do seu pecado. Então veja, ele tinha ali boas intenções, mas ele estava falando através da ansiedade dele. Ele queria trazer uma explicação para o sofrimento de Jó e fazer com que Jó se arrependesse para que as circunstâncias fossem restauradas, né? Para que a sorte de Jó fosse restaurada. Só que ele estava ali presumindo que havia tido um pecado, e não havia. Ali era um plano de Deus maior do que o entendimento de Bildade. E veja que falta de sabedoria você chegar diante de alguém que de repente, que era um homem temente ao Senhor, reto, que buscava fazer o bem, e todos sabiam disso. E você de repente chegar diante de alguém que perdeu tudo de uma hora para outra, perdeu seus 10 filhos, perdeu todos os seus bens, perdeu a sua saúde, estava lidando com o sofrimento inimaginável da esposa, porque imagina para um esposo ver a sua esposa sofrendo com a perda de 10 filhos de uma vez e vendo o marido também sem saúde. E imagina você ver isso, você vê a pessoa totalmente desolada, totalmente sem rumo, totalmente sem esperança, e você chegar e confrontar dessa forma. Você acha que Deus torce a justiça? Será que o Todo-Poderoso seria capaz de cometer uma injustiça e torcer o que é certo? Quando seus filhos pecaram contra ele, sofreram as consequências do seu pecado. Ele tinha acabado de perder os seus 10 filhos. E Bildade estava ali confrontando, trazendo mais peso. E isso não é sábio. Nós precisamos guardar o nosso coração da nossa ansiedade. Muitas vezes você vê alguém em sofrimento e você tenta ficar explicando o porquê. Mas o que será que aconteceu? Onde será que ela falhou? E pode ser que seja um propósito de Deus aquele sofrimento. E que nós, com uma mentalidade natural, não vamos conseguir discernir o sobrenatural. E aí o versículo 5 diz assim: Mas agora, se você procurar Deus e implorar ao Todo-Poderoso, se você for sincero e puro, Ele não demorará em ajudá-lo e o restabelecerá num lugar justo e feliz. Ou seja, nós vemos aqui que as instruções de Bildade, elas são corretas, mas não para aquele momento, não para Jó. Então, de verdade, quando nós estamos passando por um momento de dificuldade, um momento de adversidade, o caminho mais limpo, mais puro, mais certeiro, mais verdadeiro, mais correto é a gente correr para os braços do Pai, onde nós vamos encontrar segurança, certeza de conforto, de alinhamento do nosso coração, de direção, de restauração da nossa vida, é diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então é isso que Bildade está dizendo aqui, né? Se você procurar Deus e implorar ao Todo-Poderoso, se você for sincero e puro, Ele não demorará em ajudá-lo e o restabelecerá num lugar justo e feliz. Sim, nós temos essa esperança, nós temos esse recurso que é a oração. Quando tudo fica difícil, quando tudo fica escuro, sem esperança, sem direção, nós temos o recurso principal que é a oração. Nós podemos entrar confiantemente, né, na sala do trono, nos apresentarmos diante do nosso Pai e colocarmos diante dele o nosso sofrimento, as nossas preocupações, as nossas angústias. E sim, um coração quebrantado, ele não rejeita, diz a palavra. E ele pode restabelecer aquele que está aflito, ele pode direcionar para um lugar justo e feliz. E aí ele diz: e você verá que o que tinha antes era pouco comparado com o que Deus lhe dará. Lembre-se do que aconteceu no passado, às gerações anteriores, a seus antigos parentes. Pois nascemos ontem e não sabemos nada. Os nossos dias na terra passam como uma sombra. Por isso, aprenda com os homens do passado. Eles lhe ensinarão com sabedoria essas grandes verdades. Da sua experiência, eles dirão:
Será que as varas podem crescer fora do brejo? Ou o junco viver sem água? Ainda verdes, antes de serem colhidos, secam-se, antes mesmo que as ervas. Assim acontece com todo aquele que se esquece de Deus. Assim a esperança do ímpio desaparece. O homem sem Deus não tem segurança. Sua vida se sustenta numa teia de aranha muito frágil. Então, nós vemos que tem sabedoria no que Bildade está dizendo, mas não era um momento oportuno para que ele dissesse aquilo para Jó. A Carol está perguntando: e como sabermos se estamos sendo testadas ou punidas? Excelente pergunta, minha irmã. Nós nunca vamos ter exata certeza no momento que estiver acontecendo, mas a palavra de Deus garante que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então nós precisamos descansar nessa certeza que nós temos um Pai que nos ama. Eu sempre dou aqui o exemplo, né? Quando você tem um bebê recém-nascido, ele é super frágil, só que ainda assim você tem que entregar ele para fazer vários procedimentos médicos que às vezes são dolorosos. Então é teste da orelhinha, é teste do pezinho, são várias vacinas. Toda vez que você submete o bebê àqueles procedimentos, ele chora, ele sente dor, e às vezes até a gente sente mais dor que ele. Mas é necessário para o crescimento, para o desenvolvimento, para o futuro, a longo prazo. Aquela dor, ela é necessária. Então nós precisamos ter uma firme confiança no Senhor, que não importa como está, né, a nossa circunstância nesse momento, Ele está nos lapidando, Ele está nos forjando, nos preparando para algo melhor. Se nós estivermos com o nosso coração firmado no Senhor, seja o que for que estiver acontecendo nesse momento, está nos melhorando, está nos aperfeiçoando. Nós precisamos ter esse coração confiante no Senhor. Essa precisa ser nossa firme confiança e certeza absoluta no momento. Se nós estamos sendo... deixa eu pegar aqui de volta qual foi sua pergunta. Nós estamos sendo testados ou punidos, nós nunca vamos ter. Se você estiver vivendo uma vida de relacionamento com o Senhor. Mas lógico, se você está distante do Senhor, se você examinar o seu coração, você vai saber onde você tem caído, no que você tem falhado. Se você olhar para os princípios, eu tenho sido uma pessoa de honra, eu tenho sido uma pessoa de grata ao Senhor, eu tenho buscado colocar o Senhor em primeiro lugar na minha vida, eu tenho amado o meu próximo como a mim mesmo. Então, se eu olhar para os princípios, eu vou ter uma resposta rápida. Mas Jó, ele era aquele homem que ele era reto, ele era temente ao Senhor. Todas as vezes que os filhos dele se reuniam, ele oferecia um sacrifício, porque ele pensava: pode ser que os meus filhos pecaram, então eu vou me antecipar. E em um momento aqui da palavra, né, do livro de Jó, ele vai falar: aquilo que eu mais temia me sobreveio. Então ele sempre buscava se antever para que o mal não chegasse. Mas Deus sabia, né, que o coração dele estava firme no Senhor. Tanto que Deus fala, né, para Satanás aqui no começo: você vê o meu servo Jó, né, não tem nenhum homem igual a ele em toda a terra, tão íntegro e tão correto. Então aqui a gente sabe que Jó estava passando por esse sofrimento não porque ele merecia, mas porque havia um propósito sobrenatural sobre a vida dele. Nós precisaríamos conhecer essa palavra, né, para guardarmos nosso coração, para nos firmarmos no Senhor. Mas para nós sabermos se nós estamos sendo punidos ou testados, primeiro olhar para os princípios, olhar para a minha vida, né? A Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo. Então todos os dias nós devemos fazer isso. Nós devemos olhar para nós e pedir ao Espírito Santo de Deus, vê se há em mim um caminho mau, me traga à memória algo que eu te desonrei, que eu te entristeci, que eu fiz por mim mesmo. E peça e fique atenta às respostas que vão vir. E nós temos, se você já recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador, nós temos dentro de nós o Espírito Santo. E quando nós vamos praticar algo que não é correto, a gente sente um alerta dentro do coração. Quem já sentiu esse alerta dentro do coração? Foi praticar algo que sabia que não deveria e sentiu aquele alarme. Então, certeza que você vai fazer isso? Bom dia, Nara, Deus abençoe.
eu sempre comento, né, que a partir do momento que a gente decide caminhar com Jesus, nunca mais a gente tem paz para viver em pecado, para pecar. Porque a hora que você vai mentir, a hora que você vai praticar, né, alguma ação, algum comportamento que não está alinhado com o que Deus já ministrou ao seu coração, você sente que você não está indo pelo caminho certo. Então, só que o que acontece? O Espírito Santo, ele nos direciona. O Espírito Santo, ele nos direciona, mas nós temos livre-arbítrio. Nós podemos ouvir aquela voz ou rejeitar aquela voz. Nós podemos ser direcionadas pelo Espírito ou pela nossa carne. A Chic Dog falou, e depois vem o peso e a culpa, né? Quando a gente fecha os ouvidos. A Raab diz que já sentiu também o Espírito Santo falando com ela. Olha, filha, não é esse caminho. Olha, filha, não fala isso. Não, você pensa em falar alguma coisa e o Espírito Santo vem e fala, não é pra falar. Mas você pensa assim, eu preciso falar. Igual ele faz. Acontece isso com ele aqui no capítulo 4. No capítulo 4, versículo 2, diz assim pra Jó. Ele sabia, olha, o Espírito Santo tocou no coração de Elifaz e falou assim, não fala, filho. Mas ele continua, ó, versículo 2, capítulo 4, versículo 2. Será muito difícil para você, Jó, ouvir algumas palavras sem deixá-lo impaciente. Mas há algumas coisas que eu não posso deixar de dizer. Então, às vezes o Espírito Santo vem e fala ao seu coração, filha, não responde assim o seu marido. Filha, não fala assim com seus filhos. Mas aí você cede à carne, à impaciência. E você fala, mas eu preciso falar, senão eu vou ter um treco aqui. Ou seja, você fez uma escolha de ir por aquilo que a sua carne estava pedindo. Os seus desejos, né, pelo seu ego, pelo seu orgulho. Mas eu tenho razão, eu tenho que falar. Só que a razão não faz parte do fruto do Espírito. O fruto do Espírito nos leva a ter domínio próprio, a ter amabilidade, a ter paciência, a ter paz. E a carne, ela nos faz querer ter razão. Não, mas eu tô certo, eu tenho que falar. Só que você fala, eu tô certo, eu tenho que falar, só que aí você fala e depois você fica pior do que você não tivesse falado. Seria melhor você vencer aquele desconforto de na hora dominar a si mesmo e refrear a sua língua. Quantas palavras sem sabedoria nós liberamos, né? Tanto que aqui no capítulo 42 de Jó, Deus, ele vai repreender os amigos de Jó. Falar, vocês falaram que não era correto sobre mim. Vocês falaram segundo a sua própria vontade e não na direção do Espírito. Então que nós venhamos ser sensíveis ao direcionamento de Deus. Todos os dias você pode orar por isso. Fala, Pai, me faz sensível a tua voz de uma forma que ela seja a direção clara para mim. E que eu me sinta atraída por essa voz do Espírito Santo e não da minha carne. Que cada dia eu seja mais resistente à minha carne. E uma das formas de você conseguir vencer a voz da carne e ser dirigida pelo Espírito Santo é praticando jejuns espirituais, porque aí você vai estar dizendo não para sua carne. Quando você consegue dizer, por exemplo, não para o açúcar, não para o pão, não para algo que você gosta de comer, não para uma refeição, não para 2 refeições, você não está dizendo não para aqueles alimentos, mas você está dizendo não para sua carne, porque muitas vezes sua carne está mimada. Quantas de nós dizemos sem perceber, eu não consigo ficar sem o meu cafezinho. Eu não vivo sem um pãozinho. Eu não vivo sem um docinho. Eu não consigo tomar café sem açúcar. Eu não consigo fazer isso. Então, ali está o seu Deus. Se você fala que você não consegue viver sem aquela coisa, a sua carne está reinando sobre o teu espírito. E você precisa mostrar para a sua carne que quem dirige a sua vida é o Espírito Santo. Quando nós recebemos Jesus, nós recebemos também o Espírito Santo. E nós recebemos o fruto do Espírito. Não é nosso, mas é dele. E no fruto do Espírito nós temos 9 características, que é o amor. E o amor não é um sentimento, é uma decisão. O amor é Deus habitando no nosso coração. Deus é o amor. Nós temos a alegria. Nós sabemos que a alegria, ela também
não é um sentimento, é uma decisão, porque nós sabemos que Jesus é o motivo da nossa alegria, ou seja, o melhor que poderia nos acontecer já aconteceu. Jesus veio, nos livrou da maldição da lei, nos resgatou da maldição do pecado. Através dele, hoje, nós podemos conversar com o nosso Pai a qualquer momento. Nós temos livre acesso à sala do trono. Nós temos uma missão no presente, que é anunciar o Evangelho, expandir o reino de Deus. Nós temos esperança de um futuro, que é a vida eterna. Então, o melhor que poderia ter nos acontecido já nos aconteceu. Então, não importa a circunstância que você está vivendo hoje, você tem esperança. O seu futuro, ele é maravilhoso, ele é glorioso. Então, por isso que a Bíblia diz que alegrem-se sempre no Senhor. Você não vai ficar alegre porque aconteceu um problema aí na sua casa, mas você vai estar com o coração alegre no Senhor, firme nele, porque Ele é a sua esperança e você sabe que todas as coisas cooperam para o seu bem. Nós precisamos ter um coração grato quando acontecer algo, falar assim: Senhor, obrigado, o Senhor sabe de todas as coisas. Deve ser um alinhamento do meu coração com o teu. Deve ser um livramento, deve ser um ensinamento que vai me fortalecer para o próximo nível. Eu preciso viver em confiança no Senhor. Então, o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, não qualquer paz, não a paz que o mundo dá quando você compra alguma coisa, quando você faz alguma coisa. Sabe você quer uma coisa, você vai lá e pega, e naquele momento você tem uns 5 segundos ali de conforto emocional, de paz. Não essa paz que o mundo dá, mas uma paz que excede todo entendimento, que independe das circunstâncias. Então, quando nós vivemos pelo fruto do Espírito, nós temos amor, nós temos alegria, nós temos paz, nós temos bondade, nós temos amabilidade, nós temos fidelidade, nós temos mansidão, domínio próprio. Então, nós precisamos decidir, é uma decisão, viver pelo Espírito. Que tal você declarar aí nos comentários hoje: eu decido hoje viver pelo Espírito? Porque você tem ele dentro de você. Só que você precisa decidir ouvir a direção dele e matar a vontade da sua carne dia após dia e mostrar para sua carne: a minha vida é dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Eu não vou me mover por vista, mas eu me movo por fé. É isso aí, Chique Dog Panaguá, eu decido viver pelo Espírito. Glória a Deus. Você precisa decidir isso. Não é sobre as circunstâncias, mas é sobre quem você é. É sobre quem você é, a sua real identidade. Ela deve ser guiada pelo Espírito Santo de Deus e não pela carne, não pelas circunstâncias. Se alguém te humilhar, se alguém te rejeitar, se alguém praticar uma injustiça com você, você não vai devolver na mesma moeda. Por quê? Porque você decidiu viver dirigida pelo Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus diz que, como uma cidade com os seus muros derrubados, é uma pessoa que não sabe dominar as suas emoções. Você precisa aprender a desenvolver o domínio próprio. A sua reação não pode depender do que fazem com você. A sua reação tem que ser dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Amém? E aí, continuando o texto aqui no versículo 15, Bildade vai continuar, né? Ele dizendo: ele procura se apoiar em sua teia, mas ela cede. Agarra-se a ela, mas ela não suporta. No começo da sua vida, ele é como uma planta nova, bem regada ao brilho do sol, espalhando-se pelo jardim. Suas raízes se espalham por toda parte, entre os montes de pedras, e se agarram às rochas, mas quando é arrancada, ninguém sente a sua falta. Esse é o resultado da sua vida, e surgem outras plantas para tomar o seu lugar. Uma coisa é certa: Deus não abandonará o homem justo e sincero, da mesma maneira que nunca ajudará o pecador rebelde. Ele ainda encherá a sua vida de risos e colocará exclamações alegres nos seus lábios. Seus inimigos serão envergonhados e os perversos serão destruídos. Então veja, Bildade está aqui ainda confrontando Jó, né? E ele está dizendo que uma coisa é certa: Deus não abandonará o homem justo e sincero. Então ele está dizendo aqui para Jó: olha, se você diz, né, que você está sendo justo e sincero, uma coisa é certa: Deus não te abandonará. Mas também saiba que se você estiver mentindo,
né? Deus nunca vai ajudar o pecador rebelde, aquele que não quer reconhecer os seus pecados. Mas se você estiver sendo justo e sincero, Ele encherá a sua vida de riso e colocará exclamações alegres nos seus lábios. Seus inimigos serão envergonhados e os perversos serão destruídos. E a gente vai ver lá no capítulo 42, né, que os amigos de Jó, embora estivessem com boa intenção, lá no final serão envergonhados. Deus vai pedir para que Jó ore por eles, para cancelar o pecado deles de terem presumido que Deus estava punindo Jó. E Jó vai receber tudo em dobro aquilo que foi perdido. Então essa é a circunstância atual de Jó, mas ela não é a circunstância final de Jó. E nós temos uma firme esperança no Senhor de que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então, quando você enfrenta algum problema, alguma dificuldade, qual que é a sua primeira reação? Você recorre ao Senhor ou você confia nas suas próprias forças? O caminho mais seguro, onde você vai encontrar, né, paz, consolo, solução, é diante do Senhor. Muitas vezes nós falamos com tantas pessoas e às vezes essas pessoas, ao invés de nos trazer alívio, trazem peso. Como é o caso aqui dos amigos de Jó, que mesmo com boa intenção, estavam questionando, fazendo suposições de quais pecados Jó teria praticado, do porquê que Jó estava vivendo aquela situação. E Bildade, ele erra nisso, né? Em tentar presumir o que aconteceu com Jó. Mas lá em Salmo 35 diz, se você está passando por um momento difícil hoje, lá em Salmo 35 diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E no capítulo 42, versículo 10, a sorte de Jó foi restaurada. Então, que você não desista no meio do caminho, né? Que você se mantenha fiel, que você se mantenha meditando na palavra, buscando em oração, porque o Senhor vai restaurar a sua sorte em nome de Jesus. Eu queria meditar com você em uma palavra que está queimando no meu coração já há alguns dias, lá no Salmo 124, se você puder abrir aí, eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Se você estiver passando hoje por um momento difícil, uma situação desafiadora que você não consegue compreender, quero que você medite comigo no Salmo 124. Olha o que diz aqui. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, responda Israel. Se o Senhor não estivesse do nosso lado quando os inimigos nos atacaram, eles já nos teriam engolido vivos. Tão grande era sua fúria contra nós. Teríamos sido arrastados pelas águas e a enchente nos teria afogado. Sim, teríamos sido afogados na correnteza violenta do ódio dos nossos inimigos. Bendito seja o Senhor, que não deixou que fôssemos destruídos pelos nossos inimigos. Escapamos vivos como uma ave que foge da armadilha do caçador. A armadilha se quebrou e ficamos livres. O nosso socorro está no nome do Senhor, o Criador dos céus e da terra. O nosso socorro está no nome do Senhor, o Criador dos céus e da terra. Glória a Deus. E o que esse texto, né, ministrou meu coração e eu quero compartilhar com você? O Senhor, Ele te chamou para esse tempo. Você vive agora em 2025, no dia 5 de maio de 2025, não é por acaso. O Senhor te escolheu para esse tempo. E eu quero dizer algo muito forte para você, muito confrontador, mas que vai te libertar do vitimismo, da paralisia, do medo, do ego, do orgulho. Ah, se não fosse o Senhor do nosso lado. Se o Senhor não estivesse te cuidando, você já estaria morta. O Senhor te chamou para esse tempo. E você está aqui hoje viva, com saúde, porque o Senhor se preocupa com você. Então eu quero te dizer algo. Se as coisas hoje estão difíceis, acredita. Se não fosse o Senhor, era para estar pior. Se não fosse Deus na sua vida, era para estar pior. Se o Senhor desviasse o olhar da sua vida por um segundo, por um milésimo de segundo,
você seria imediatamente estraçalhada por Satanás. Então que seu coração esteja firmado no Senhor, grato ao Senhor. A Bíblia diz que Satanás ele vive ao derredor, buscando a quem possa tragar. Então, se não fosse o Senhor sobre a sua vida, se não fosse os olhos do Senhor atentos sobre a sua vida, 1 milésimo de segundo e você seria estraçalhada. Então, quero convidar você, minha irmã, em nome de Jesus, que você lance fora toda murmuração, toda reclamação e enche o seu coração de confiança, porque nunca se viu um Deus como o nosso, que trabalha por aqueles que nele confiam. Muitas vezes você está querendo uma resposta de oração, mas Deus está trabalhando outra coisa em você. Então, às vezes você quer o seu casamento restaurado, às vezes você quer os seus filhos diante do Senhor, você quer as suas finanças prósperas, você quer a sua saúde restaurada, o seu emocional restaurado. Mas Deus está te convidando aqui hoje, a resposta que você precisa hoje é alinhar o seu coração com o dele. É viver uma vida de disciplina com Deus, de colocá-lo em primeiro lugar na sua vida. Porque muitas vezes nós estamos falando com os nossos lábios que nós temos Deus na nossa vida, que Ele está em primeiro lugar, mas o nosso comportamento no dia a dia não está alinhado dessa forma. Então pare de reclamar, seja grata pelos livramentos que Ele já entregou nas suas mãos até aqui. Era para você nem estar aqui, era para você estar morta. Se não fosse a bondade de Deus, a misericórdia de Deus que se renova a cada manhã sobre a sua vida. Então pare de reclamar, seja grata por aquilo que você tem hoje. Você acordou com vida, você acordou com vida. Eu tenho pensado muito sobre isso, que os nossos maiores problemas estão diretamente ligados às nossas maiores bênçãos. Pensa sobre isso. O seu maior problema está diretamente ligado à sua maior bênção. O aluguel está caro. Se você está preocupada que o aluguel está caro, quer dizer que você tem onde morar, que você está debaixo de um teto. A comida está cara. Se você está preocupada com a comida tá cara, quer dizer que você tem recursos. Você tem algo nas suas mãos. E quando a gente vê, Deus operando, Jesus operando aquela multiplicação com 5 pães e 2 peixinhos, então André, o discípulo, ele vem e traz um menino que tem 5 pães e 2 peixinhos. Jesus olha para aquilo, ele não fala, só isso vocês conseguiram? Não. Ele age com gratidão. Ele pega aquilo, ele organiza primeiro as pessoas em grupos, para que ele tenha clareza, e todos ali tenham clareza do que o Senhor fez. Então ele organiza ali tudo, ele recebe ali os 5 pães e 2 peixinhos, organiza tudo, vê quantas pessoas de fato estavam ali para ser distribuído melhor aqueles 5 pães e 2 peixinhos. Ele pega aquilo que ele tem e ele agradece. E a gratidão, ela gera multiplicação. Declara isso sobre a sua vida. Digita aí, a gratidão gera multiplicação. A gratidão, seu coração grato vai gerar multiplicação na sua vida. Multiplicação daquele recurso que você está buscando no Senhor. Então a gratidão vai gerar multiplicação de alegria, de paz, de sabedoria, de recursos, de relacionamentos saudáveis, de saúde. A gratidão gera multiplicação. Então não reclame, seja grata pelos 5 pães e 2 peixinhos que estão na sua mão hoje. Consagre ao Senhor, organize a sua casa. Fale, Senhor, isso aqui é o que eu tenho. E é isso aqui a necessidade, mas eu te agradeço, Senhor, eu te louvo. E eu sei que o Senhor vai operar a multiplicação na minha casa, na minha vida, na minha família, porque o meu coração é grato. Eu estou aplicando um princípio, e quem cumpre princípios colhe promessas. Experimenta guardar a sua boca da reclamação, da murmuração, e a sua vida vai se encher de multiplicação dos céus. Os céus, eles estão abertos sobre nós. A Bíblia diz que o reino de Deus está sobre nós. Só que muitas vezes nós não conseguimos alcançar as bênçãos
Porque nós somos o nosso próprio não. Quando cai o nosso pagamento, a gente já lança uma palavra de maldição sobre ele. Assim, já vai cair o quase nada. Não vou conseguir. Vou cair o pagamento, mas eu nem me animo, porque eu sei que já tá faltando, minha vontade de nem olhar lá pra conta. Olha para aquilo lá com gratidão. A palavra de Deus diz que aquele que é fiel no pouco, sobre o muito o Senhor vai colocar. Então não é a quantidade de recursos que você tem, mas é o Deus a quem você serve. Onde está a sua confiança? Sua confiança está naquilo que caiu na sua conta ou está no Deus da multiplicação? Por isso que eu falo, muitas vezes nós dizemos que Deus em primeiro lugar na nossa vida, mas com as nossas ações nós dizemos o contrário. Então a ingratidão, ela te paralisa, ela te entristece. Pensa bem, quando você olha para o seu salário, para sua família, para os seus filhos, para o seu marido com ingratidão, isso te paralisa, te entristece, parece que não tem o que ser feito. Então pare em nome de Jesus de dizer que Deus não está com você, que as coisas não estão fluindo. Se não fosse o Senhor do nosso lado, do seu lado, já era para você estar morta, enterrada. E Deus quer abrir as portas para você hoje, te fazer crescer, te fazer prosperar. Jeremias 29:11 fala: eu é que sei os planos que eu tenho a seu respeito. São planos de paz, de esperança, de um futuro certo. Então Deus quer abrir as portas para você, te fazer crescer e prosperar. Mas é preciso que você aplique os princípios da palavra, que você decida viver pela palavra. Viva viver por fé e não por vista. É preciso que você aplique o princípio básico, que é a gratidão. Lembra disso, gente? Quando André, o discípulo, chegou até Jesus com um menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos, ele não falou: só isso que vocês conseguiram? Ele organizou as pessoas que precisavam daquele alimento em grupos de 50, se eu não me engano. Levantou aos céus e agradeceu. E ali a multiplicação aconteceu. E sobraram cestos e cestos. O que era insuficiente, houve uma grande multiplicação. E que teve mais do que eles precisavam. Então a gratidão gera multiplicação. Nós precisamos olhar para aquilo que nós temos com o coração grato. Olhar para aquele menino que ofereceu os 5 pães e 2 peixes e falar: que lindo seu coração. Obrigado por você oferecer o que você tem. E através disso aqui, vai acontecer algo maravilhoso. Outro princípio, a generosidade. Toda vez que você for generosa, você vai experimentar também da abundância de Deus na sua vida. Então seja generosa, seja grata. Deus quer abrir as portas para você. O reino está sobre nós. Que você esteja vivendo uma vida de princípios, para que as janelas do céu sejam abertas e liberadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Então, Deus se importa com você. Deus se importa com você. Se não fosse o Senhor do seu lado. Porque Satanás, ele anda ao seu derredor. Imagina 1 segundo, 1 milésimo de segundo, sem os olhos do Senhor sobre a sua vida. Se não fosse o Senhor do seu lado, a decepção seria maior, o luto seria pior, a preocupação seria maior. Quero que você anote uma frase aí. O coração grato atrai o favor de Deus e gera multiplicação. Você não precisa digitar aqui, mas você pode anotar aí no seu caderno. Lembra que eu falei para você sempre trazer um caderno? O coração grato atrai o favor de Deus e gera multiplicação. Toda vez que você for tentada a reclamar, a murmurar, a duvidar do que Deus vai fazer na sua vida, toda vez que você for tentada a olhar para suas finanças, para sua saúde, para o seu casamento com desesperança, você vai declarar para você vai renovar a sua mente. O coração grato
atrai o favor de Deus e gera multiplicação. Pensa sobre isso. Todos os nossos problemas estão ligados às nossas bênçãos. O carro quebrou. Por quê? Porque você tem carro. O material escolar do filho tá caro. Por quê? A escola tá cara. Por quê? Porque você tem filhos. Você tá com problema no casamento. Por quê? Porque você tem um marido, você tem uma família. Então seja grata pelo que você tem. Apresenta ao Senhor e peça a Ele sabedoria para que você receba do céu estratégias para transformar essa situação. Se você tem aberto a sua boca para reclamar, você já tem algo para agradecer. Olha isso, pensa sobre essa frase. Se você abriu a sua boca para reclamar, é porque você já tem algo a agradecer. Se você abriu a sua boca para reclamar, é porque você já tem algo para agradecer. Você tem fôlego de vida. Você tem saúde. Você tem um lugar para morar. Você tem uma família. Você tem Jesus. Você tem livre-arbítrio. Olha isso. Deus é tão bom que Ele deixa você escolher se você quer agir pelo Espírito ou pela carne. Mas pensa isso. Toda vez que você abrir a sua boca para reclamar, você já tem algo para agradecer. E os seus problemas estão diretamente ligados às suas bênçãos. Quando você entender isso, você vai começar a perceber o quão próspera, o quão abençoada você é. Lembra desse Salmo 124? Ah, se o Senhor não estivesse do nosso lado. Se você abriu a boca para reclamar, você já tem algo para agradecer. É isso, Damires, que mesmo em meio às dificuldades, nós possamos lançar palavras de bênção e gratidão. Isso porque assim a gente está revelando onde está a nossa confiança. Assim nós estamos revelando onde está o nosso coração. Bom dia, Elis, Deus abençoe. E que seu coração possa estar firme no Senhor. Muitas vezes a gente tem dito que a gente vai se alegrar, que a gente vai ser feliz, que a gente vai ser grato quando tal coisa acontecer. E aí a gente está quebrando um princípio, porque Mateus 6,33 diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então talvez hoje você chegou até aqui buscando tantas coisas. Pai, eu quero a cura emocional. Pai, eu passei por esse trauma, eu quero que o Senhor me cure nisso. Pai, eu quero restauração das minhas finanças, do meu casamento. Talvez você chegou aqui querendo tantas coisas do Senhor, mas a resposta que Ele tem para você hoje é que você precisa de uma vida de intimidade com Ele. Você precisa alinhar o seu coração com o dele. Você precisa estar mais sensível à direção do Espírito e parar de ceder aos desejos da sua carne. Você precisa parar de ficar ofendida e ser mais agradecida. Eu tenho aprendido isso muito com o Senhor. Esse ano nós estamos, as meninas que caminham comigo na comunidade Amigas de Jesus, nós temos feito um caderno de perguntas para Deus. E eu tenho percebido isso, que eu faço as perguntas e as respostas às vezes vêm diferente. Por quê? Porque aquela resposta que eu pedi não era aquela que eu precisava naquele momento. Então, às vezes, eu tô querendo a restauração do meu casamento e Deus tá me mandando respostas através de pessoas, de lives, da palavra, de tantas formas, que Ele quer primeiro ter um relacionamento constante comigo. E eu tô olhando só pro casamento. Só que primeiro é sobre mim, é sobre eu colocar o oxigênio primeiro em mim. Para aí depois eu, com a mente renovada, com olhos bons, eu vou poder encontrar soluções que já estão disponíveis para mim. Então, que você busque ao Senhor em primeiro lugar, que você busque a Deus com sinceridade. Deus, Ele é capaz de lidar, com as suas críticas,
com as suas dúvidas, com seus medos, com as suas inseguranças, com a sua raiva. É diante do Senhor que você deve se apresentar sem maquiagem. É diante do Senhor que você deve desnudar a sua alma. Diante do Senhor você pode reclamar com Ele. Fala, Pai, eu não estou entendendo isso. Pai, eu preciso de clareza, que o Senhor desenhe para mim. Eu já disse aqui para vocês algumas vezes que eu tenho uma tendência a ter um coração ansioso. E quando eu percebo que as minhas emoções começam a se desorganizar, na hora que eu tô esperando por uma resposta, eu falo com o Senhor, falo, Pai, me deixa ver um pouquinho do que o Senhor já tá fazendo, para que eu possa permanecer firme. Eu falo com Ele com sinceridade, porque Ele conhece meu coração. A Bíblia diz que Deus sonda o coração, conhece os nossos pensamentos. Então fala com o Senhor, fala, Pai, me deixa ver um pouquinho do que o Senhor tá fazendo, me deixa contemplar um pouquinho se eu tô no caminho certo. E Ele vai falar com você. Ele vai te trazer uma resposta. Fica atenta que Ele vai falar com você. Mas também tem um tempo para Ele ministrar o seu coração. Às vezes você quer que Deus fale com você, mas você passa o dia inteiro vendo série, vendo Reels, não sai do celular. Você tem que ter um tempo no seu secreto. Como que Deus vai falar com você se você não tem um tempo para parar, para ouvi-lo? É como se eu quisesse falar com você e toda vez que eu fosse falar com você, você, Ana, agora não, agora eu tô fazendo tal coisa. Aí eu vou atrás de você de novo, aí você fala assim, não, Ana, agora não, agora eu tô cozinhando. Não, agora, Ana, agora não, agora eu tô vendo aqui esse vídeo. Não, agora não, eu tô nessa live. Você precisa ter um tempo a sós com Deus. É muito bom estar aqui nessa live, é muito bom, mas você precisa ter um tempo só você e Ele aqui também, ó. Você pode, inclusive, meditar novamente nas palavras que você recebeu de manhã. Você tira um outro momento depois e vai lá, deixa eu meditar nesse Salmo 124. Espírito Santo de Deus, ministra o meu coração. Sozinha eu não tenho condições de compreender essa palavra. Mas eu creio, Pai, que a Bíblia é o único livro que nós lemos na presença do autor. Por isso eu te peço, Pai, libera uma palavra rema sobre mim. E fala comigo, Pai, de uma forma que eu tenha certeza que essa palavra está viva, eficaz, direcionada para o que eu estou vivendo agora. A Camila falou, às vezes estamos igual Marta, muito ocupadas e não ouvimos a voz do Senhor. Exatamente, Camila, nós temos que ser mais como Maria, né? Escolhermos a boa parte. Às vezes você olha para o seu dia e fala assim, Ana, mas meu dia já é tão atarefado. Mas eu vou pedir desculpa para você, mas se você não tiver 5, 10, 15 minutos para você renovar a sua mente com a palavra, para você se colocar diante do Senhor, isso não é vida. Isso não é vida. Você vai ter que repensar a forma como você está vivendo. Se você não tiver tempo para aquilo que é essencial, você está perdendo tempo, na verdade. Então, quando você passa tempo com o Senhor, você não está perdendo tempo. Você está remindo o seu tempo. Porque você vai fazer todo o resto com graça, com favor, debaixo de uma unção de multiplicação. Não ter tempo para Deus é viver perdendo tempo. Guarda isso no seu coração. E lá em Mateus 6:21 vai dizer que onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Então se você vive dizendo que não tem tempo, eu queria, mas tenho os meus filhos, tenho meu marido, eles não me deixam em paz. Minha irmã, você tem um tempo que você vai ao banheiro, pelo menos. Eu sempre comento que banheiro é lugar de oração. Vai pro seu banheiro. E ali faz o seu secreto com o Senhor. Ali você chora, você sai, ninguém nem sabe que você chorou. Então que você encontre uma maneira de colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, de você esvaziar o seu coração diante do Senhor. E eu quero encerrar essa live de hoje com uma palavra que eu até anotei aqui pra mim hoje. Que você anote aí também, se possível, todos os dias tenha o hábito de pegar um versículo e escrevê-lo à mão e declarar ele ao longo do dia, porque isso vai fazer com que você tenha recursos, né? Tesouros do céu dentro do seu coração. Isaías 40:31. Anote essa palavra para você escrever e guardar. Oi, Diane, que alegria ter você aqui, minha irmã. Deus te abençoe. Maravilhosa, obrigada, viu? Estou muito honrada com a sua presença aqui. Que Deus te abençoe, que seu dia seja maravilhoso, em nome de Jesus.
Então, se você puder, assim como eu, pega um papelzinho e escreva à mão esse versículo, Isaías 40:31, que diz assim: mas os que confiam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. Uau, glória a Deus por isso. Que você possa trazer essa esperança ao seu coração no momento de ansiedade, de dúvida, de medo, de incerteza. Que você venha declarar a verdade do céu sobre a sua vida. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela nunca volta vazia. Então, quando você declara a palavra, você está declarando o poder de Deus sobre as circunstâncias, está declarando o poder de Deus sobre as suas emoções. E você vai receber uma paz que excede todo entendimento, porque agindo o Senhor, quem impedirá? Mas você precisa agir, você precisa se posicionar. Você não pode só ficar pensando, porque as palavras liberadas em alta voz são decretos. Provérbios 18, 20 e 21. Nós sempre comeremos do fruto das nossas palavras. O que você anda dizendo? Quer saber como vai ser o seu futuro? Presta atenção no que você disse ontem. Porque a Bíblia diz, é um princípio. Há poder nas suas palavras e nós sempre comeremos do fruto das nossas palavras. Então seja intencional no que você diz. Pare de dizer, eu disse sem querer. Você entendeu o que eu disse. Não. Fale com sabedoria. Você é embaixadora do reino de Deus, representante do reino de Deus. A Ellen colocou Provérbios 20 e 21. Não, Ellen, é Provérbios 18, versículo 20 e 21. Provérbios 18, versículo 20 e 21. Mas guarda essa palavra no coração. Os que confiam no Senhor renovam as suas forças. Então, o que renova a sua força, o que te faz resiliente, o que faz ser perseverante, é a sua confiança no Senhor, não a sua preocupação, não a sua ansiedade, não a dúvida, não o medo, não o temor, mas os que confiam no Senhor. A hora que você perceber que seu coração está sentindo medo, é um alarme do céu para você ir diante do Senhor, declarar a palavra e manifestar onde está a sua confiança, renovar a sua mente. Toda vez que vier um pensamento de medo, de dúvida, desesperança, declare em voz alta: Pai, a minha confiança está em Ti. Eu sei que os Seus olhos estão atentos sobre mim. Se não fosse o Senhor do meu lado. Eu sei que o Senhor trabalha por aqueles que em Ti confiam. Eu confio em Ti. Eu sei que todas as coisas cooperam para o meu bem. Então, mas os que confiam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. Então você vai fazer e vai fazer muito, mas quando você ficar que nem Maria, de você se derramar na presença, de você separar um tempo para Ele em primeiro lugar, aí todo o restante que você precisa, Ele vai te acrescentar. Você precisa de mais tempo no seu dia? Ele vai derramar sobre você uma unção de aceleração, de facilidade. E você vai conseguir fazer as coisas em tempo recorde. As meninas que caminham comigo na comunidade, não sei se a Paloma tá aqui, mas a Paloma várias vezes ela já comentou isso. Que ela escolheu ter o tempo com Deus e ela tinha várias tarefas para fazer, várias demandas. E aos olhos naturais ela não podia ter aquele tempo com Deus. Ela tinha que ir direto para as tarefas. Mas ela falou assim, não, vou colocar Deus em primeiro lugar na minha vida. E aí quando ela cumpriu esse princípio de Deus em primeiro lugar, ela conseguiu dar conta das tarefas dela que aos olhos dela não daria para fazer no tempo normal. Mas ela fez e ainda sobrou tempo. Por quê? Porque ela não foi na própria força. Ela foi debaixo da graça. O que é a graça? É um favor imerecido. É uma capacidade sobrenatural que vem sobre você. Então, decida caminhar sobre a graça e não sobre a sua própria força, porque sua própria força é limitada. Mas os que confiam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem, em nome de Jesus. E eu quero convidar você, que talvez Deus está falando com você nessa manhã, que Ele deseja ter mais intimidade com você. Quero convidar você a investir na sua rotina devocional com o Senhor. O que é o devocional?
É um tempo a sós com o Senhor que você faz geralmente nas primeiras horas do seu dia, ou naquele momento mais tranquilo para você. Então, quero convidar você a adquirir o seu diário de oração. Nós temos ele físico e nós temos também digital. É só você digitar aqui nos comentários a palavra oração, que você vai receber um link no seu privado para você ter acesso, né, ao passo a passo da oração que move o coração de Deus, baseado nas orações bíblicas que tiveram, né, as suas respostas atendidas. Então existe uma forma de orar de forma específica, eficaz, direcionada, né? Muitas vezes quando a gente está com o coração angustiado, a gente sai atirando para todo lado, nem sabe o que pediu. E o diário de oração ele vai te direcionar. Aqui você vai encontrar orações prontas, baseadas na palavra de Deus, que é a oração mais eficaz que tem. E vai também aprender como construir a sua oração. É muito importante que você seja autônoma, né? Que você saiba orar. Orar nada mais é do que falar com seu melhor amigo, mas existem estratégias para que você tenha uma oração mais eficaz, mais poderosa. E junto aqui com o diário de oração, lá na penúltima página, você vai receber também um QR Code com o quadro de oração, que é uma ferramenta que eu desenvolvi para mim, porque eu tinha muita dificuldade de focar na hora de orar. Então eu começava falando uma coisa, daqui a pouco estava em outra, e o quadro de oração me ajudou a organizar a minha rotina de oração. Então eu não estou aqui no meu quarto de oração, mas se você clicar depois no link aqui da minha bio, eu coloquei um vídeo, né, um passo a passo de como você montar o seu quarto de oração, né, o seu quadro de oração. E lá eu vou explicar cada quadrante, né, o que você tem que preencher para você colocar os seus post-its e para aquele quadro de oração baseado no filme Quarto de Guerra se torne um memorial das suas experiências com o Senhor. Então lá você vai apresentar, tem um quadrante que é o examine a si mesmo, onde você vai colocar as dificuldades que você está enfrentando hoje. Talvez você tenha desafios, talvez você tenha questões, né, que você está buscando vencer, vícios, não sei o que é que você tem para colocar diante do Senhor. Então lá no examine a si mesmo, talvez você tenha que colocar lá, Pai, eu quero reclamar menos, eu quero ter um coração mais grato, porque eu entendi hoje que a gratidão gera multiplicação. Pai, eu preciso ativar esse princípio da gratidão. Então, você examinando a si mesmo, lá naquele quadrante, você vai orar todo dia por um coração grato. Para que Deus te liberte de toda murmuração, de todo espírito de dúvida, de desesperança, de medo, de ansiedade. Você vai colocar lá no examine a si mesmo. Depois tem os pedidos específicos, né, os seus alvos de oração. Então, aquilo que você quer apresentar diante do Senhor de forma específica. Eu quero uma casa. Como é essa casa? Que cor ela é? Em qual bairro? Ela tem quintal? Não tem quintal? Quantos cômodos? Você tem que apresentar e ali vai ter um quadrante para todo dia você olhar ali e você ver claramente que aquele ali são seus alvos de oração, são seus pedidos específicos. Vai ter um quadro só para pedidos de intercessão, que às vezes as pessoas pedem oração para você, depois você esquece de orar. Quem nunca? Né? Alguém pediu para você orar e você esqueceu. Então você ali você vai poder todos os dias visualizar por quem você está intercedendo, quem pediu oração para você. E depois tem um outro quadro que são os motivos de gratidão. Ali é muito especial, porque ali é um memorial do seu relacionamento com o Senhor. Ali a sua família vai ver, né? Se você sentir a vontade de deixá-los ver. Mas é maravilhoso, porque você vê que as orações, elas são respondidas, que Deus é fiel. Nós é que precisamos, né, ter uma vida de constância com Ele, de intimidade, de disciplina com Ele. Então eu olho ali para minha parte de motivo de gratidão, eu fico maravilhada, porque tantas coisas assim que quando eu coloquei ali no quadro, aos meus olhos eram impossíveis, mas que Deus fez. Então, ali nos motivos de gratidão, você vai tirar os post-its do lugar onde estava ali o examine a si mesmo, onde estavam os alvos de oração, onde estavam os pedidos de oração. E à medida que as suas orações foram sendo respondidas, você pega e move os post-its lá para o quadrante dos motivos de gratidão. Aí você fala, olha só, Deus está fazendo. Eu posso confiar. Meu Deus é vivo e Ele responde. E com o quadro de oração você tem essa substância, porque você começa a ver a sua vida de oração acontecer diante dos seus olhos, as respostas acontecerem diante dos seus olhos. E por último, é um quadrante maravilhoso também, que são
as promessas de vitória para sua vida. Então você vai colocar nesse último quadrante as palavras, os versículos que ressoam no seu coração, as promessas de Deus para sua vida. Então você pode, por exemplo, ir lá no seu quadro de oração hoje e colocar Isaías 40:31. E aí todo dia de manhã você olha lá e você declara. Eu posso ter acordado meio cansada, meio desanimada, mas está repreendido em nome de Jesus. O que eu confio é que os que confiam, o que eu declaro é que os que confiam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. Pai, hoje eu escolho confiar em Ti. Eu sei que as minhas forças serão renovadas. Eu vou voar alto como águia. Eu vou ter resultados extraordinários. Eu vou correr. Eu vou fazer tudo que eu tenho que fazer nesse dia. Eu não vou me cansar. Eu vou me caminhar e não vou desfalecer, porque a Tua graça está comigo. Então eu posso pegar o versículo que está ali e começar a orar sobre ele. E o Espírito Santo de Deus vai me direcionando, vai me dando palavras e eu vou colocando cada vez mais específico. Então, tem o seu quadro de oração, tem o seu diário de oração. Aqui também esse diário vai te acompanhar por 1 ano, né? Para toda semana você apresentar seus motivos de gratidão, as suas autoprofecias sobre a sua vida. Hoje, quando você acordou, você fez uma autoprofecia sobre o seu dia? Como você espera que seja o seu dia? A palavra de Deus diz, esse é o dia que o Senhor fez para você se alegrar nele. Então, você tem que dar o tom quando você acordar. A primeira coisa que você abrir os seus olhos, tem que falar assim, alegria, vitória, eu creio, Cristo está comigo e eu sou mais que vencedora, tudo posso naquele que me fortalece. Às vezes você acordar e perceber como que está o seu sentimento e falar, Pai, eu declaro a Tua verdade sobre as circunstâncias da minha vida. Eu não me movo por sentimento, eu me movo por convicção, pela fé, pela certeza que é a palavra de Deus. Aqui também tem um espaço para você colocar sempre um versículo bíblico. Eu tenho refletido muito sobre isso, né? Que hoje com a internet a gente tem a falsa ilusão de que tá tudo acessível, a qualquer momento a gente vai ter acesso. Mas eu quero dizer algo para você. Se hoje fosse decretado que todas as Bíblias fossem recolhidas, se fosse decretado que todas as Bíblias seriam recolhidas, inclusive as virtuais, o quanto da palavra de Deus você teria no seu coração? O quanto da palavra de Deus os seus filhos teriam no coração? Então você precisa, minha irmã, com intencionalidade, todos os dias, que seja assim, pegar um versículo e escrever, para que você tenha a palavra de Deus guardada no seu coração, para você não pecar contra o Senhor, para que o seu coração se encha de esperança, para que você não dependa de outra pessoa, para que você seja autônoma no seu relacionamento com o Senhor, que você seja independente no seu relacionamento com o Senhor, para que você saiba o que fazer no momento de angústia. Então, se hoje todas as Bíblias fossem recolhidas, o quanto da palavra de Deus, quais versículos você saberia decorado para você recitar, para você e para sua família? Os seus filhos, quais versículos eles sabem decorado? A Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar e até quando for velho não se desviará dele. Então é sua responsabilidade como mãe ensinar os seus filhos no caminho. Mas se você nem você tem a palavra de Deus guardada no seu coração, se nem você consagra o seu dia assim que você acorda, se nem você faz autoprofecia sobre a sua família, como seu filho vai aprender isso? Então é sua responsabilidade ensinar a criança no caminho. Ensine os seus filhos no caminho. E para que você ensine no caminho, você precisa estar no caminho. Não é faço o que eu digo e não faço o que eu faço. O exemplo é que convence. Então, deixe os seus filhos verem você meditando na palavra. Deixe os seus filhos ver você orando. Deixe os seus filhos verem que você é uma mulher de Deus, que você de fato busca o Senhor, e deixe que seus filhos vejam frutos de arrependimento, frutos de transformação, porque não adianta nada eu falar que eu sou uma mulher de Deus, mas eu não ter fruto, eu não ter um comportamento alinhado com o que eu digo. Então, mais importante do que o que você diz é como você age. Então, que em nome de Jesus, sua família seja impactada pelo seu comportamento renovado pela palavra de Deus. E que esse tempo de mesa aqui gere frutos na sua vida. A palavra de Deus diz que nós não devemos ser somente ouvintes, mas praticantes dessa palavra. Então, não é só ouvir
mas é anotar, é espalhar pela casa inteira, é viver aquela palavra, para que de fato a sua vida experimente uma transformação. Às vezes nós vamos há 20, 30, 40 anos na igreja e a nossa vida não muda. Por quê? Porque a gente é só ouvinte. A gente não tem colocado em prática. Eu creio de todo o coração que se você começar a viver de fato a palavra, não só ouvir, não só estar ali, mas se você começar a colocar em prática o que você tem aprendido, não tem como sua vida não ser transformada. A Patrícia é maravilhosa, eu vivo pela fé. Glória a Deus, minha irmã, eu vou em breve, em nome de Jesus eu declaro, em breve nós vamos estar celebrando com você o seu milagre. Você é vitoriosa, merecedora de todas as bênçãos do céu sobre a sua vida. Eu amo muito você, viu, Patrícia? Deus te abençoe. Então faça isso. Ó, vamos fazer um combinado? Então, ó, qual evidência eu vou ter de que você está colocando a palavra em prática? Então eu quero receber no meu direct, e aí se possível vocês me marquem o Só Quero Tua Presença. Você vai escrever Isaías 40:31 com a sua letra e você vai me marcar e eu vou repostar você. E aí vai ser uma evidência de que hoje você está sendo praticante da palavra e não somente ouvinte. Você está semeando sementes de vitória, de verdade no seu coração para transformar a sua circunstância. Amém? Então deixa eu orar por você, abençoar o seu dia. Glória a Deus pelo seu coração sedento, pelo Senhor. Feche os seus olhos, vamos agradecer ao Pai por esse tempo tão precioso que Ele nos deu hoje. Pai amado, obrigada, Senhor, por essa manhã na Tua presença. Tu és bom, Tu és digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Que nós venhamos, Senhor, viver esse dia com o nosso coração grato, sabendo, ó Pai, que se não fosse o Senhor conosco. Obrigada, Senhor, porque os Teus olhos estão atentos a cada uma de nós, as nossas famílias, Senhor, os nossos amados. Obrigada, Senhor, pelo Teu zelo, pelo Teu amor, pela Tua fidelidade. Obrigada, Senhor, porque mesmo quando nós temos vivido no engano, com ingratidão, ó Pai, o Senhor é fiel. Mesmo quando nós somos infiéis, o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem insistido, ó Pai, em nos levar por caminhos de sabedoria. Pai, que nós venhamos ouvir a Tua palavra, que nós não venhamos resistir ao Teu chamado, mas que nós venhamos experimentar da Tua bondade, que nós venhamos viver uma vida de entrega a Ti, que nós venhamos desenvolver verdadeiramente um relacionamento íntimo contigo, que esse venha a ser o desejo do nosso coração, estar na Tua presença, meditar na Tua palavra, transbordar daquilo que o Senhor tem feito em nós, que por onde nós formos, ó Pai, nós venhamos ser testemunhos vivos do Teu amor, que todos vejam e saibam que o Senhor fez na nossa vida. Que seja nítido, ó Pai, o Teu agir na nossa vida, que por onde nós formos, ó Pai, sinta o bom perfume de Cristo sendo exalado. Pai, obrigada pela bênção que o Senhor nos deu hoje, de iniciarmos essa semana na Tua presença. Nós consagramos a Ti, Senhor, esse dia e essa semana nas Tuas mãos. Nós confiamos, Senhor, na Tua bondade, nós confiamos no Teu amor. E Te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos dê estratégia de sabedoria para avançar, para viver, Senhor, cada dia de uma forma que Te agrada. Que nós venhamos ter um coração, Senhor, que saiba identificar o que é prioridade. E que todos os dias, Senhor, nós venhamos Te colocar verdadeiramente, ó Pai, em primeiro lugar nas nossas vidas. Não só com palavras, ó Pai, não só com pensamentos, mas com ações que demonstrem que o nosso coração está alinhado ao Teu. Guarda o nosso coração, Senhor, de todo ataque de Satanás, de toda preocupação, de todo medo, de toda dúvida, de toda desesperança. Que nós venhamos estar firmadas em Ti, que nós venhamos viver uma vida dirigida pelo Teu doce Espírito, ó Pai. Que o Senhor renove a nossa mente com a Tua palavra, que nós venhamos ter um coração, Senhor, quebrantado, abrasado, Senhor, por mais de Ti. Que seja o nosso prazer estar, Senhor, meditando na Tua palavra dia e noite. Que nós venhamos frutificar, Senhor, e que esses frutos louvem e engrandeçam o Teu nome. Nós cremos, Senhor, na Tua bondade, nós cremos, Senhor, que o reino de Deus está sobre nós. Nos ajude, Senhor, a agir com sabedoria. Nos ajude, Senhor, a desenvolver um coração grato. Um coração, Senhor, que Te reconhece em cada caminho. Um coração, Senhor, que escolhe caminhar por princípios e não por sentimentos.
Essa é a nossa oração, ó Pai. Ser conosco nesse dia, ser conosco nessa semana. Nós consagramos a Ti, Senhor, tudo que nós temos, somos, tudo que nós iremos fazer, que tudo seja para a Tua honra e glória, ó Pai. Que o Senhor seja exaltado através das nossas vidas e através das nossas famílias. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, minha irmã, sua casa, sua vida, sua família. Que você viva, em nome de Jesus, um dia de céus abertos. O reino está sobre você e que as suas palavras, elas estejam em concordância com a verdade do céu sobre a sua vida. Eu creio que Deus está fazendo algo lindo, que você precisa caminhar na direção do Espírito para você receber. Então, Deus te abençoe. Daqui um abraço bem apertado e até a próxima, em nome de Jesus. Amanhã, às 10 da manhã, você está convidada para estar aqui e a gente meditar em Jó 9, tá certo? Deus abençoe. Não esquece de me mandar a palavra, né, lá de Isaías, para eu ter certeza que você está praticando a palavra e não somente ouvindo. Combinado? Um beijo, fica com Deus.